Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar novamente sobre o caso Donizete Adalto. O Donizete Adalto foi um jornalista paraense que trabalhou aqui no estado do Piauí durante muitos anos. Ele esteve por aqui em duas ocasiões, no final dos anos 80, começo dos anos 90 e no final dos anos 90, exatamente meados dos anos 90 para o final, que foi exatamente quando aconteceu o seu assassinato. Ele foi morto no dia 19 de setembro de 1998, na condição de candidato a deputado federal. Disputava com chance, inclusive. Eu trabalhava no sistema, no mesmo grupo de comunicação que ele era apresentador de televisão, eu era editor de municípios e editorialista do jornal impresso. E naquela oportunidade eu tive acesso a vários números de pesquisas que mostravam o Donizete em excelente condição, com 4% das pesquisas para deputado federal, portanto, numa condição de favoritismo para a eleição de deputado. Inclusive, ele tinha um slogan que era assimilado pelas pessoas nas ruas, que era o pau na máfia. O Donizete ele foi morto nesse dia 19 de setembro, de acordo com o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, a Polícia Civil e a Polícia Federal, a mando do então vereador e presidente da Câmara Municipal de Teresina, advogado, professor da Universidade Federal do Piauí, Djalma Filho. Outros elementos que participaram da empreitada, os autores materiais, eles foram julgados, condenados e alguns deles já inclusive cumpriram pena, porque esse caso completou 23 anos de impunidade para, de acordo com as autoridades, tanto estaduais quanto federais da Polícia e do Ministério Público, o mandante, não é? O autor intelectual, que no caso é o ex-vereador Djalma Filho. Eu quero só lembrar que o Djalma foi eleito em duas oportunidades pelo PSDB para a Câmara Municipal de Teresina e queria ser deputado estadual. Ele era, com o Donizete, fazia uma dobradinha, era companheiro de chapa no PPS do Donizete, os dois saíam juntos pelo estado. Acontece que o Donizete estava disparado e ele não conseguia sair do lugar, estava igual uma pedra, tá? Um pé de chumbo. Eu só lembro da história do Rafael Fonteles, né? Estava igual o pé de chumbo. Pois bem, ele teria planejado e arquitetado esse crime para lucrar politicamente com isso, né? Como companheiro do Donizete que conseguiu sobreviver ao atentado de que fora vítima um jornalista. Mas ele foi considerado elemento mandante. E nessas condições nunca foi levado a julgamento. O caso saiu daqui do Tribunal de Justiça, voltou para a primeira instância, porque na época ele era vereador. Mas como se trata de crime contra a vida, teria que ser mesmo lá no juizado singular, que é o caso dele. Então ele recorreu em todas as instâncias possíveis e imagináveis. Esse caso passou mais de 10 anos no Superior Tribunal de Justiça e finalmente, há 2 anos, ele voltou para Teresina e foi para o Tribunal do Júri. Doutor Noleto, que é o presidente do Tribunal do Júri, marcou para o próximo dia 25 de outubro o julgamento e o Djalma pediu um adiamento. Pediu agora, recentemente, há 2 dias, ele pediu um adiamento. No mesmo ato do pedido de adiamento, o doutor Jesus despachou para o Ministério Público se posicionar, se concorda ou não com o pedido de adiamento e, finalmente, ele tomará a sua decisão em face dessa manifestação. Tanto do próprio Djalma, né, que está fazendo a sua própria defesa, quanto da manifestação do Ministério Público do Estado. Um juiz, amigo meu, na hora que publiquei a primeira matéria falando sobre o julgamento, que tinha sido marcado para o dia 25 de outubro, ele me disse, olha, o Djalma vai dar um jeito de adiar esse julgamento. Por quê? Porque ele passou todo esse tempo, todos esses 23 anos, estudando esse caso e trabalhando na sua própria defesa. Há 2 ou 3 anos eu tive a oportunidade de conversar com o Djalma por telefone, ele até falou que nos daria uma entrevista, falou sobre um livro que pretenderia escrever sobre esse caso rumoroso, mas somente depois do julgamento. O livro, a entrevista não, a entrevista ficou para a gente pautar oportunamente, ainda não houve oportunidade. Mas enfim, ele pediu o adiamento por 30 dias, portanto, volta de novo à pauta no dia 25 de novembro, se por acaso houver aquiescência do Ministério Público. Isso, estou dizendo em tese, né? 25 de novembro não, muito mais, porque 5 dias é só o prazo que foi conferido pelo juiz. Então a petição foi protocolada na segunda-feira do dia 27, e o que é que ele pretende diante desse adiamento? Ele quer o nome, a profissão, o endereço, o grau de instrução e local de trabalho de cada jurado sorteado para compor o conselho de sentença e quer também acompanhar o sorteio.
ele pede ainda a identificação dentre os jurados sorteados daqueles que tenham participado das últimas 10 sessões do Conselho de Sentença, juntando o extrato do resultado das mesmas. É um adiamento, né? Um pedido de adiamento com todas as suas filigranas jurídicas, que são esses pequenos detalhes que a lei permite, é o que está na lei. Eu acho que para você trazer efetiva punição para elementos criminosos, a gente não pode dizer comprovadamente criminosos no caso do Djalma, porque ele não foi julgado, não foi sentenciado, e ele alega a própria inocência, ele atribui o assassinato do Donizete a outros elementos dentro da própria estrutura de convivência do jornalista. Mas enfim, é preciso que se mude a lei, é preciso que se tire essas filigranas, esses pequenos detalhes que servem apenas para protelar. De qualquer modo, ele será submetido a julgamento, ou não, porque existe aí uma possibilidade muito grande de prescrever o caso, que é exatamente esse o seu objetivo. O que alega o Djalma é que o assistente técnico da defesa vai precisar de tempo para coletar dados do processo dos demais réus para perícia técnica e estudo. O juiz Antônio Reis de Jesus Noleto deu 5 dias para o Ministério Público se manifestar a partir, portanto, do dia 27, mas não é 5 dias a partir do dia 27, é 5 dias a partir do momento em que o promotor de justiça receber. Ele deve ter recebido já, vamos dizer que ele recebeu no dia 28, então ele tem 5 dias a partir daí para se manifestar. Doutor Noleto, quando receber, vai dizer se concorda ou não com o pedido de adiamento. Portanto, é muito pouco provável que o julgamento do Djalma aconteça ainda este ano. Era este o nosso vídeo de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.